Olá, pessoal do YouTube, nosso canal Saber Alto. Hoje nós vamos falar com o psicólogo Fábio, que é um psicólogo do esporte, carreiras de meninos que querem entrar no futebol profissional. Jovens no futebol profissional? Isso é um problema ou solução? Fábio, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela participação, prazer estar aqui no canal novamente. E hoje vamos falar um assunto importante, né, que os clubes brasileiros cada vez estão desenvolvendo mais esse potencial, né, como fins, né, de melhorias, finanças e tudo mais, né. E essa juventude que sonha com a carreira nacional, internacional, dentro do futebol, né, o reconhecimento. Como que seria visto isso pela psicologia do esporte, né, os cuidados porque é uma carreira curta, né, Fábio? Carreira curta, é uma carreira curta e só que antecipada, ainda mais hoje, né. Hoje é um meio muito discutido. Por que aceleramos? Por que aceleramos isso? Porque precisamos. Os clubes precisam. E eles veem os jovens como moedas, dinheiro, né? Eles estão preocupando muito em lançar, em fazer, em reconhecer financiamentos para manter a estrutura do clube através dos jovens. E temos uma outra contrapartida que são empresários, que hoje cada vez estão no meio do futebol e querem também valorizar seu produto. E a pressão vem sempre nesses jogadores, nesses garotos, né? Por isso a questão, né? É problema ou a solução? É uma solução, problema? Vamos fazer uma metáfora agora para conversarmos, né? Uma solução, problema. Por que, Deise, uma solução, problema? Os jovens é o sonho deles. Muita gente fala, poxa, como é fácil, como é gostoso ser jogador de futebol. Na verdade, é um caminho árduo para a grande maioria Brasil. Vamos falar Brasil. Por quê? Tem aquela coisa, a maioria dos jogadores pobres, os pobres são melhores de futebol? Não, isso não existe que são os pobres, rico ou classe média, é porque nós somos um país com a maioria pobre, por isso que temos mais jogadores pobres. É uma conta simples, né? São porcentagens, né? E esses jogadores, para chegar a conseguir alguma coisinha, é muito difícil, porque eles abrem mão de muitas coisas, né? Aquela carreira é fácil quando eles se tornaram, eles passaram, né? Fácil financeiramente, que continua uma disciplina, que nós vamos chegar lá, trabalho, tudo. Por quê, Deise? Escola. Enquanto ele estuda um período, o outro ele já está em treinamento. Não é somente o brincar, é a profissão dele e ele é cobrado. Ele tem cobranças familiares, de sociais, às vezes interna, fala, eu quero ajudar minha família, uma criança pobre, eu quero ter esse reconhecimento porque minha família investiu tanto, uma classe média, minha família investiu tanto em mim, então eu quero mostrar que eu sou capaz. Então, eles vão crescendo com aquela pressão, estudo, o trabalho, que seria o treino, que é o dia inteiro, a carreira de base. Muitas pessoas pensam, é fácil? Não, eles dedicam a tarde inteira. É um trabalho árduo deles, eles gostam, que bom que gostam, né? Mas é dificultoso. À noite, ao descansar, segunda tem tudo de novo, né? Terça de novo, quarta a mesma rotina, fim de semana são campeonatos. Eles saem, viajam, alojam, né? Ou chegam cedo. Muitas pessoas, vamos falar São Paulo, né? Vamos dizer São Paulo, tá? A pessoa, o seu clube é uma região, ele mora em outra. Ele tem um translado, são 2 horas para ir, 2 para voltar, 1h30, são 3 horas por dia, e ele tem que concentrar 6 da manhã, ele sai no primeiro vagãozinho de metrô. Então, ele vai passando bastante dificuldades, é uma carreira árdua. E as pressões, chega um momento que é aí onde caem os empresários. Né? Os caem empresários, onde investem. Sabemos, é uma questão para outro programa que tem seus benefícios no clube, porque é uma questão além do futebol, eles estão lá dentro, então tem alguns benefícios, e eles investiram no jogador que tem talento, eles querem retorno. Eles vão jogar esse jogador, vão investir nesse jogador, mais alguém para cobrar. Só que agora alguém quer retorno. Ele é empresário bonzinho. Nós falamos bonzinho, ele investe porque ele é a mercadoria dele, o jogador é a mercadoria dele, é o bem de consumo que ele vai pôr para trocar ali, para fazer o dinheiro dele. E esse jogador, desde chega uma época ele é lançado no profissional. Aí perguntamos, ele tem essa estrutura para fazer isso? Aí eu vou passar para você para nós comentarmos. Imagina esse jogador passou todas essas dificuldades, indo, dormindo pouco,
duro, o pai e a mãe pegando moedinha para ele treinar, sem alimentar. E chegou uma fase dos 17 anos que ele já viu o amiguinho saindo com a namorada. Esse amiguinho, já as moedas que tinha, ele já usou no ônibus. Ele não tem uma moedinha para convidar a namoradinha para tomar sorvete. Talvez nem namoradinha ele vai ter. Aí ele chegou, foi lançado pelo talento, pelo esforço dele, tá? Ele lançou, ele conseguiu o seu primeiro contrato, às vezes nem como profissional ainda. E vamos falar de um clube, né? Vamos trazer os clubes hoje que estão. Vamos citar o Palmeiras, que mais está revelando, que está mais na mídia, né? E é um contratinho até bom pelo primeiro contrato que ele faz. Ele pega na mão ali, jogadorzinho que está começando, jogador pequeno, não jogadorzinho inferior, né? Não pejorativa. Claro, jogadorzinho, garoto, comissão. Vinho. E ele pega um saláriozinho, ele fala, poxa, ele tem alguma educação financeira, alguma educação emocional? Ele nunca gastou, Daisy. Ou talvez nunca recebeu tanto, né? Nunca recebeu nada. Né? Imagina você pegar para uma criança e nunca comer e falar assim, tá aqui ó, um pote de sorvete delicioso, um chocolate, ele não sabe nem como consumir aquilo, ele vai se lambuzar e ele tem aquele dinheiro. E será que ele está preparado para isso? Como que funciona a cabeça dele? Temos a psicologia do esporte, sim, os clubes estão com psicólogos, sim, mas eu pergunto, né, eles estão livres, eles estão fazendo trabalho e eles estão livres para fazer a pergunta. O garoto subiu para o profissional, aí ele conseguiu seu primeiro contato, que já é maior. Vamos falar desse mesmo garoto. Daisy, ele vai conhecer um dia, ele vai conhecer uma saída. Será que ele tem estrutura para entender que aquela noite ele é somente um atleta? Jovens, nós sabemos, ele é um jovem, ele é um atleta, não é um robô, ele é um jovem. Como todos passaram, ele vai deslumbrar pela vida. Ele vai deslumbrar a ver um carro, ele tem o sonho do capitalismo, aquele carro, ele também não viveu isso, ele também tem aquela casa noturna que ele vê que o jogador mais famoso foi lá, o ator foi lá, ele também quer ir. Será que ele está preparado para? O contato com aquela realidade da fama, né, da ascensão, preparo psicoemocional para isso, né, Fábio? É isso que você está trazendo aqui. Total. E ele vai. E assim, hoje o esporte é muito cobrado. Aí nós falamos, tá? Podemos pensar em jogadores maturados e vamos falar do jovem. Poxa, aquele jogador caiu de rendimento porque é somente o físico. Ninguém desaprende, é só pensarmos. Claro que podemos estar passando por problema emocional, mas seria visto e tratado Mas ele vê porque uma noite sem dormir, hoje não tem mais no esporte como ele compensar no dia seguinte, ele é cobrado, não tem mais, mesmo ele já cai o rendimento. 2 noites numa semana, ele não vai jogar o fim de semana, e aquele fim de semana vai pesar, e daqui a um mês ele vai começar a duvidar, porque ele não entende ainda, porque o jovem pode tudo. Ele também é um jogador, mas ele tem a cabeça, juventude, né, adolescente, passando para a sua idade adulta, né, o jovem, eu posso... O imediatismo, né, do adolescente. Eu sou capaz, e ele vai começar a cair em rendimento, né? Só que nós temos essa pequena coisa, vamos falar exemplo hoje do Palmeiras. O Palmeiras vendendo, e todo mundo fala e glorifica as entrevistas, até as pessoas da diretoria, presidente, e vendemos. Agora eu pergunto, e todas essas vendas, como estão mesmo? Como estão esses garotos? Palmeiras, nós vamos citar vamos citar algumas, né? Só como exemplo, tá? Qualquer clube, mas vamos citar o Palmeiras. O Palmeiras, alguns jogadores, só Patrick de Paula apareceu muito bem, decidiu um campeonato jovem para o Palmeiras contra o Corinthians, seu rival, foi caindo, venderam, desapareceu, foi para um time emprestado para outro, não conseguiu se firmar. Tá? Nós tivemos um garoto que era todo mundo falava que ia ser um excelente zagueiro, Renan. Foi lá foi vendido, emprestado, foi vendido, daqui a pouco caiu em Bragança Paulista, emprestado, Bragantino, saiu embriagado, segundo que consta, a notícia que apresenta, né, no boletim e tudo. Que é noticiado, né? Não sabemos que foi noticiado, atropelou um jovem, tirou a vida de alguém, foi embora, tiraram daqui, foi embora. Gabriel Veron, outro garoto, foi embora para o Porto, voltou para o Brasil, não se adaptou, Cruzeiro, Santos, não ficou no Santos agora nessa temporada, outro.
Então, olha as joias da base que estamos falando, né? Olha as joias. O Manchester City comprou um outro garoto do Palmeiras, pagou, também não jogou até agora. Também não jogou até agora. Por que, Deise, será que assim, os garotos que tinham potencial, será que eles foram muito rápidos? Será que tem uma pressão externa? Vocês têm que ser vendidos, vocês têm que ir, o clube vende. Por que e são poucos exemplos, podemos citar aqui à tarde e vamos falar o último garoto aqui que foi a sensação, a venda do futebol brasileiro, o Endrick, que foi pro Real Madrid, não gostou de jogar, era um técnico, não gosta, veio outro, ainda é o técnico, Por que será que nós perguntamos isso? Que os jogadores que todo mundo orgulha agora, a base sim, eles têm um potencial para se orgulhar, sim, são garotos com talentos, bem trabalhados, por que será que eles não estão conseguindo? A psicologia, será que está necessário para eles? Será que está faltando a psicologia para eles entenderem o mundo? Será que a psicologia será que deixam se entenderem dentro desse mundo, né? Ou ter uma autocompreensão sobre esse mundo do esporte, da carreira, da projeção, Fábio? Total, né, Deise? Você tem que entender que a vida muda, né? Que eles são atletas e que eles precisam que isso é para essa pessoa, isso é para as pessoas, isso é para mim. A carreira do atleta, você quer fazer isso, você vai fazer depois de tal idade. É um processo inverso. Não é... Um jovem, ele saiu da escola, ele vai para a faculdade, ele começa com os amigos da faculdade, trabalho, sai, uma festa, eles começam a soltar na faculdade. Até achar a sua namorado, jovem, casou e vai exatamente viver uma vida mais tranquila, saindo mais tranquila. O jogador tem o contrário. Ele vai viver isso na aposentadoria, que é uma carreira curta, ele tem que entender. Você gosta? Gosta. A carreira é assim, explicar, conscientizar, escola, clube, psicologia, sociedade, entender o que ele passa, aquele garoto. Vamos falar que ele mora numa comunidade. Ele fica olhando e os amigos estão todos no baile funk, escutando a música, se divertindo, e chega toda segunda-feira, ele escuta o que aconteceu, como se divertiram, como que foi, ele começa a falar, poxa, a história é meio chata, eu só jogo bola, chego no uniforme do meu time, tá legal, mas eu queria fazer isso, porque ele é um jovem, tá escutando. Então essa conscientização da onde ele vê, o que ele faz, como o processo, ele não pode fazer. Ele não pode ter essa vida como jovem que vai para o baile funk, ou jovem da faculdade que vai para a sua casa noturna de fazer a faculdade. Ele não pode, pronto. E as férias? Se resguardar, e esse se resguardar impacta no psicológico ali. Psicológico. Agora, as pessoas, será que estão preocupadas? As pessoas ao redor dele? A família talvez investiu, não investiu como mercadoria, como filho, como sonho dele, o sonho da família. Ele tem aquele sonho, mas e o restante? E ninguém viu ainda ou não importa? Nós perguntamos. Esses atletas teriam que ser vistos com melhores olhos. Todo mundo vende, fica todo mundo contente, só fala em números, eu não vejo falar dos atletas. Uhum. Não vejo falar. A percepção deles sobre todos esses processos, né? Sobre todas essas questões, para além de chegar a um clube grande. Sim. O próprio Palmeiras, ele vendeu um menino para... Acho que foi para a Ucrânia, tá? Imagina esse garoto, chegou, ele saiu da base, ele foi lá. Desde o que um garoto vai fazer na Ucrânia, você acha? Eu acho que a Ucrânia, tá? Ele vai jogar, não tem nem saída. Ele vai treinar, se disciplinou, ele já tá projeção para ir para outro time. Aí as pessoas falam, olha assim, não, o jogador precisa sair para maturar do Brasil. Não! Ele sai cedo nessa transição, carreira, empresário, tem que vender, tem que fazer dinheiro, e ele não sai pronto. É porque ele está ficando mais velho e fora do Brasil. Não é que lá é melhor que aqui. É que lá ele está sendo dedicado para aquilo, estão olhando para aquilo, esse menino mesmo está num país que tem menos atrativos para ele, e ele está sendo visto. Aqui ele é novo. Se olharem para ele, ele vai envelhecer também aqui e vai criar a maturidade aqui. Não é que lá é melhor, aqui precisamos ter atenção não só em cifrão e saber que são garotos, são jovens que têm o potencial, que sim estão valorizando. O São Paulo também vive numa dívida, então os torcedores do São Paulo reclamando que o São Paulo está vendendo os garotos por preços baratos. Esses jogadores, será que estão prontos? Não eram melhores ficarem no Brasil,
a família, a cultura deles, aprender a nossa cultura. Eles já sabem, não, mas eles são jovens, internalizar, para depois sair. Eles estão no meio que eles nem se entenderam ainda, estão passando de um adolescente para a idade adulta e já estão saindo para outro... Para outra cultura, para outra responsabilidade, para outro movimento, né? Para outro tudo, né? Para outro tudo, Daisy. Aí caímos naquela outra coisa que falamos, olha, porque os jovens, o Brasil não tem mais jogador como antes. Seleção brasileira não tem identificação, não nasce mais jogadores. Os tempos mudaram, não é o Brasil. Tá? Não tem mais um Platini também, a França não tem um Platini. Tá? A Holanda não tem Van Nistelrooy, Gullit, a Itália não tem o Baggio. Toda, né, o Lothar Matthaus na Alemanha, Klinsmann também não. Todos mudaram. O nível de futebol é outro, mudou o jeito de jogar. E por que os brasileiros não são protagonistas? Nosso caminho era inverso. O jogador do Brasil, quando saía, já era conhecido. Aqui já chegava lá conhecido, falava ali. Tinha uma história, né? Havia uma história consolidada. Consolidada, já saiu, mesmo que fosse novo, já tinha um percurso aqui. Já tinha um percurso para o Ronaldo, né? O Ronaldo, o fenômeno, saiu novo, mas foi para a Holanda um caminho para formação onde continuou e já chegou depois, foi para a Espanha já como Ronaldo, chegou lá para resolver. O último que nós podemos falar, olha a diferença só, com todos os problemas que apresenta hoje, nós vamos falar Neymar. Neymar demorou para ser vendido, ninguém fala isso. O Santos fez uma projeção de carreira para ele. E fala que não foi bom para os cofres, ele teve disso, aí não é questão nossa, se foi bom, se teve dinheiro, se o valor outra foi. seara, né? É outra área, mas Neymar, ele ficou mais tempo, ele jogou no Brasil. Ele jogou, ele ganhou títulos com o Santos, ele chegou e já falou, é o Neymar. Ainda falaram no Messi, ele falou, não, eu quero aprender com o Messi, Neymar falava, né? Porque falou, você vai disputar com... Ele já chegou, falaram quem é seu melhor time, ele falou, não, é o Messi. Ele chegou até com essa, que talvez falte, né, agora, mas ele chegou com essa humildade e falou, não, Messi é o Messi, eu quero aprender com ele. Né? E respeitou que era um pouco mais velho que ele, mas praticamente na idade de Soares, também uruguaio, respeitou, se davam bem, por quê? Porque ele entrou no trio, formaram um trio lá, e ele saiu com uma bagagem daqui. Então vamos falar, claro que lá ele jogou no futebol, uma liga, falamos, mais forte, outros adversários, e ele foi bem, ele foi melhorando, mas ele sempre foi crescendo aqui. Ele já foi como Neymar. Por que um garoto precisa ir tão cedo? Por que precisa vender? Os clubes estão endividados, tá? Não é melhor o pensamento da psicologia? Vamos ajudar esses garotos? Esses garotos custam menos aqui, Daisy. O salário desses garotos, mesmo que renovam, é por X. E os que eles trazem de fora é por Y. Trazem problema. São Paulo trouxe Daniel Alves, paga agora não sei nem se está preso, ainda está solto, paga o cara lá. São Paulo trouxe o Oscar, repatriou um cara que do São Paulo foi para o Inter e tal, paga 2 milhões por mês e ele não joga. Então, esses jovens são vendidos para tapar buracos. Aí se tem alguma coisa, porque esses jogadores vêm, empresários, é outra coisa, mas estamos falando hoje no bem do atleta jovem. Por que esse garoto tem que sair para pagar rombos do clube? E o clube precisa fazer todo mundo fala, você vê como jogam nas costas do garoto, o clube precisa fazer dinheiro. A empresário fala, vai ser vendido, você vai jogar na Europa. E o garoto é iludido. O que um garoto fala? Olha, a psicologia inconsciente do garoto, o que você quer hoje? Quer jogar na Europa? Porque todo mundo fala para ele e fala, legal. Não, mas você fala, quem você conhece que está jogando na Europa? Que saiu daqui sem uma base e se deu bem lá. Para que você quer ficar lá sofrendo? Outra língua, não é melhor você aqui se preparar para já chegar lá com o idioma pronto, já chega lá sabendo, já chega lá um pouquinho mais reconhecido para te dar importância. Tá? O Palmeiras, um jogador que eu vi essa crescente, lembrei, chama Luiz Guilherme, lembrei, bom colocar, ele foi para a Inglaterra num time bem mediano, um super potencial. Está jogando, imagina, ele outra língua, chega lá e é outro futebol. Como ele não tem nome, o futebol europeu é diferente. Outra cultura, outra adaptação, ritmo também de vida. Total, e eles põem o menino com habilidade, falam, não, você tem que correr atrás daquele. Como? Ele não faz, por isso que eu falo, ele não consegue jogar, não é que consegue, aquela não é característica do brasileiro. O brasileiro tem outra característica.
E ele jogando como novo, eles cobram outra coisa. Aí vamos voltar. Romário, quando foi jogar fora do Brasil, ninguém falava, Romário, você precisa marcar. Ele ia falar, eu não. O Romário fala, marca você. E ninguém ia falar nada, por quê? Porque ele já era o Romário. Ele sabia onde ele jogava. O próprio Neymar. Ele chegou lá, já sabia uma posição, você falou, o que ele faz, já sabia. O que ele fazia no Santos, com uma evolução tática, uma outra cultura, mas ele foi fazer lá. Entende? Aí vai o Palmeiras e manda o jogador. Outra cultura, outra língua, outros companheiros, problemas de relacionamento. E fazer uma coisa... Às vezes até de disciplina, né? Em função dessa adaptação, dessa aceleração da projeção de carreira, né? Acelerada, assim. E colocamos, às vezes, de novo a culpa no atleta. De novo a culpa no atleta, no jovem. Então, pois, problema ou a solução? Ele está sendo uma solução, tá? Para o clube imediato e um problema na carreira dele. Ele está sendo forçado a produzir, a render, cobrado por uma coisa, acelerar, é colher a fruta antes do tempo. Quando aqui nós temos, no Brasil, solo para qualquer... Olha a analogia que fizemos, vamos fazer uma comparação aqui, nós temos solo fértil para nascer as frutas. E para o jogador também, ele pode maturar aqui sim, ele pode só ter acompanhamento, não pensar em cifrão, pensar no garoto. E é uma coisa tão simbólica, para esse garoto maturando, o clube vai ganhar mais. É só esperar e vai gastar menos. Para que aí pega o Palmeiras repatriou, vamos finalizar, repatriou o tal jogador, o Corinthians repatriou, traz um cara problema, machucado já com idade, que ganha mais que o menino para jogar menos que o menino. Voltando ao assunto, como o Palmeiras vendeu esse menino da base, faturou não sei quanto, trouxe um rapaz, Sousa, trouxe um dos Estados Unidos, um uruguaio, Facundo. Não, eles não jogaram no Palmeiras, pagaram, gastaram o dinheiro dos garotos e vem ganhando mais que os garotos. Por que esses garotos não ficaram? Para que falar, vendi e gastei? Não tem lógica, é cobrar esses garotos para empresários também fazer negócio. Também temos esse problema em cima desses garotos. É um outro tipo de olhar para o investimento e para a profissão de jogador de futebol, né? Então, outro contexto. Se olha muito mais a questão mercadológica que envolve esse garoto. Sim, ele é visto como mercadoria. Empresários, muita gente querendo, os campos cheios de empresários hoje. Não estão... olho no ROI. Todo mundo quer falar, é chance de ganhar dinheiro. Tanta gente entra no futebol, Sim. Você vê tanta gente, aí você vê o time tal, não vamos citar nomes, o time tal contratou o fulano pro futebol. Você olha e fala, caramba, nunca vi esse cara jogou futebol. Ele não tem habilidade alguma com futebol. O que ele entende de futebol? Ele contrata bem. Aí eu fico olhando as contratações dos clubes, que engraçado, ele erra muito mais que acerta, né? Ninguém questiona, né? Porque o torcedor é aquela alegria, é uma mercadoria, porque é uma notícia. Nós gostamos, o torcedor é passional, ele quer o bem do clube. E ele cai nessa política, precisamos vender para pagar. Ele fala, nossa, meu clube salvou. Então São Paulo começou a ficar triste agora, que vendendo jogadores baratos, agora nesse momento, e fala assim, nossa, tá difícil. Aí chega no fim do ano, vamos para a psicologia, o mito do herói, vamos trazer o Daniel Alves, que chegou lá, tapete, estenderam o tapete para ele andar, aquela festa, piscando tudo, trouxemos o Daniel Alves. Olha que coisa legal, aí é um mito agora ver alguém para nos salvar. A salvação estava lá, era aqueles jovens que foram salvar outros clubes fora, trouxeram alguém que ia me dar prejuízo. E a história se repete em todos os clubes. E os olhos no ROI, né? Na questão, né, das operações, investimento, né? Enfim, todo esse olhar de quanto eu vou operacionalizar esse garoto, porque o investimento, o retorno desse investimento será X, e nisso tudo o menino fica perdido num contexto. Aí o sonho às vezes pode virar um pesadelo, né? Há muitos, né? Muitos. A maioria de jovens que estão sendo lançados, por isso que falamos, o Brasil não tem mais craque, porque eles não estão se constituindo, eles estão se perdendo no meio e perdem aquela força. Ou voltamos esse menino Veron, Gabriel Veron. Como que o menino no sub-17, sub-20, eu não me recordo,
O sub-17 ele jogava no sub-20, ele jogava no Palmeiras. Aí não sei se 17, eu acho que ele foi no 20 com 17 anos. Ele foi o melhor jogador do Brasil, da Seleção Brasil, conquistou título. Como que o jogador para de jogar? Viu quantas coisas, cabeça, aquela coisa, vai ser vendido, dinheiro. O empresário precisa, foi vendido. E aí, como que um garoto, como que você desaprende? Vamos sair do futebol, tá? Vamos entrar, você tem um jovem que escreve muito bem, tá? Ele pode fazer textos, história, livros, poesias. Como você explica que esse garoto, claro, não foi nenhum problema momentâneo psicológico, como que esse garoto, ou essa moça, né, estamos falando garoto por causa do futebol, aí na escola vamos falar para a moça, esse aluno perdeu o dom da escrita. Será que é possível, Deise, alguém perder o dom da escrita sem ter algum problema psicológico? Neurológico ali, né, naquele momento? Sim. Mas se não tem esse problema, não tem essa questão, né? Como que um jogador não desenvolveu? Se ele tinha tudo, todo mundo conhecia. As habilidades não se perdem. Verdade, sim, verdade. Mas se travam, né? Se não cuidar, sim, vai ficar travada aquela habilidade ali. Falando de São Paulo, tá? Não, minha visão, não é uma afirmação. Tá? O Corinthians fez um garoto também cedo. Faz um tempo, e hoje teve esse Mundial de Clubes, ele participou no Clube da Arábia, ela chama Malcom. Sim. Esse garoto era fantástico na base, no futebol de salão, e foi vendido, e foi somente se tratado como um jogador simples. Acho que esse garoto ia ter um potencial tão grande se tivesse sido cultivado aqui, desenvolvido o nome e vendido como Malcom. Sim. E esse garoto é outro. Nós estamos em São Paulo, Palmeiras, né? O Santos com o Neymar. Vamos lembrar de um Malcom agora. Porque formatura, jogou ali, jogou aqui, pulou em todos os clubes. Não maturou, né? Foi a mentalidade. Mas, lembra, alguém vendeu, né? Alguém vendeu. Mercadoria, não humano, né? Então, eu acredito que precisamos ter um olhar técnico. A psicologia existe no esporte. As Olimpíadas foi o maior número de psicólogos esportivos que levamos, estamos crescendo, mas será que esses psicólogos estão podendo trabalhar no clube ou o empresário fala não? Ele é só até aqui, eu vendo, será que os psicólogos... Fica aí a questão, né? Pensando nesse contexto também, né, nós estamos falando de jovens, até fazer uma ressalva aqui, eu falei, não vai perdendo as habilidades enquanto jovens, né? Claro que tem habilidades que vão mudando num ciclo de vida, quando vai chegando a uma determinada idade, vai perdendo essa funcionalidade, essa habilidade. Mas pensando na carreira de um jovem, né, um menino de 16, 17 anos que tem aquela habilidade, a habilidade vai ficar perdida, a não ser que seja uma lesão, algo uma intercorrência que ocorra nesse processo, né? Uma tragédia, né? Enfim, alguma questão psicoemocional que causou ali, travou todo esse processo, se perdeu no meio do caminho, a balada foi maior do que o esporte, né? Que outras questões aí relacionadas. Mas pensando em um fluxo padrão de um jovem, ele não vai perder essa habilidade. Não. Ele tá ali, ele tem um ciclo de vida para essa habilidade ainda. Para ela crescer até seus 20. Isso, ampliar, né? Para estabilizar, vai depois cair, né? A condição do atleta é isso, estabiliza para cair. Isso. Ele está em plena subida, começa a cair, né? Por que será, né? Por que não cuidamos melhor no atleta? Seria melhor para todo mundo, para o atleta, inclusive para o clube, que gastaria menos pagando dívidas de contratações que não são dos jovens, e esses jovens ficariam no Brasil, os brasileiros iam ver um futebol bonito, esses meninos já sairiam com o nome, a seleção brasileira teria mais jovens com personalidade, né? Porque aí vamos jogar na seleção. Camisa do Brasil, o pentacampeão, todo mundo quer ver o Brasil, ele não está nem com confiança, porque ele saiu, não se adaptou. Aí ele vai para a seleção brasileira, ele não teve nem confiança no seu clube, ele nem teve a vivência no Brasil. Ele saiu ali... Nem se adaptou ainda a todo esse contexto. Nem se adaptou, ele está pensando, jogando atleta como deixando um garoto ansioso. Depois daqui você precisa base, sub-20, 15, profissional, você precisa ser vendido, você precisa assinar, e falando para ele que precisa falar, garoto, só joga, que cuidam de você, não seria mais fácil, cuidam bem, né? Não cuida como mercadoria, cuida como atleta, ser humano. Pessoa habilidosa para aquela área, para aquela atividade. Para aquela área. Só não fica igual o garotinho na tela, né? Exatamente. Acelerado, a dopamina e
Exatamente, é ser cuidado. Perfeito. Qual a provocação que você deixa aqui para o público do nosso canal? Vamos pensar juntos, né? Provocação. Torcedores, vamos falar assim. Comece a pensar, comece a conversar com amigos. É mais fácil nós pegarmos os jovens, esperar, porque a desculpa, né? Eles não estão prontos ainda, esperar 6 meses, um ano para ele estar pronto, ou vendê-lo e trazer pessoas que não estão prontas e gastar mais do que esses jovens renderam. Os jovens sempre pagar buraco e os clubes nunca estarem bons. A pergunta, né, para vocês pensarem e colocarem para amigos e discutir, né? Por que vendemos os jovens e trazemos jogadores não jovens, piores que nossos jovens? Muito bem, comentem no canal, respondam a enquete do Fábio, as provocações, né, Fábio? Sim. E como fica essa carreira desses jovens, né? Os clubes estão acertando ou errando? É uma solução ou um problema?